O Sesc Pompeia tem Lina Bobardi como arquiteta responsável, André Weiner e Marcelo Ferraz como arquitetos colaboradores. O ano de seu projeto é de 1977, mas seu período de construção é de 1978 a 1986. Se localiza na Rua Clélia, número 99, no bairro da Pompeia, em São Paulo. Tem 16.573 metros quadrados de área de terreno e 23.571 metros quadrados de área construída. Teve seu tombamento pela Compresp em 1982 e em 2015 pelo IFAM. O bairro da Pompeia surge no final do século XIX, a partir do loteamento da Fazenda Pompeia. Passa por um longo processo de urbanização e industrialização, e então começa a receber uma grande massa de trabalhadores, europeus e de diversas regiões do país, que vai formar um caráter multicultural do bairro que futuramente vai se refletir no Sesc. Uma grande parte desses trabalhadores trabalhava na fábrica onde hoje é o Sesc Pompeia, que foi construída em 1938 pela firma alemã Mauser e Companhia. Em 1945, foi comprada pela indústria brasileira de embalagens Ibessa, fabricante de tambores, que posteriormente instalou em seu espaço a Gelomatic, indústria de geladeiras a querosene. Lina, ao fazer sua primeira visita à fábrica, descobre que a construção original de tijolos aparentes, que estavam em ótimo estado, era o único exemplar da América Latina do tipo de construção industrial inglês característico do final do século XIX e início do século XX. O tipo de construção de concreto foi moldado pelo pioneiro no sistema, o francês François Rennebic, que consistia em vigas de concreto reforçada com estribos e barras longitudinais. Nascida em Roma, na Itália, na data de 5 de dezembro de 1914, a Lina Bo, mais conhecida como Lina Bobardi, em sua carreira de vida adquiriu experiências como arquiteta, designer, cenógrafa, editora e ilustradora. Se formou em 1940 em Roma na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma e, logo após se graduar, se mudou para Milão, onde foi editora da revista Quotidiani de Demos, após ter trabalhado para John Ponte. Durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentou um período difícil após seu escritório ter sido bombardeado. Nesta época, fundou, juntamente com Bruno Zedí, a publicação A Cultura della Vie e fez parte do Partido Comunista Italiano, vindo a conhecer o crítico e historiador de arte Pietro Maria Bardi, com quem se casou e mudou-se definitivamente para o Brasil, conhecido por Lina como Minha Pátria por Escolha. Aqui no Brasil, inserida diretamente na arquitetura moderna, que a arquiteta encontra incentivo e inspiração para suas idealizações, por ser um país de cultura recente e distinta do pensamento europeu. Morando no Rio de Janeiro, Lina expandiu suas influências, no entanto, consolida sua importância no cenário da arquitetura moderna a partir do momento que se muda para São Paulo, por conta do convite feito a Pietro para fundir e dirigir o MASP. No fim de 1950, Lina parte para Salvador, a convite de Diógenes Rebouças, para ministrar uma vasta gama de palestras. Assim, se começa a sua temporada na Bahia, se aprofundando no projeto de recuperação do Solar do União e assumindo a direção do MAN. Foi aí que começa sua paixão pelas técnicas de restauro. Quando se trata de restauração como obra, Lina desenvolveu uma percepção sobre o tema com base nas cartas e teorias da época, mas acreditava que o patrimônio não deveria ser apenas preservado, e sim enaltecido e caracterizado de presente histórico. Ela tinha formação e sabia o que significava restauro científico ou Carta de Veneza. Inclusive, estudou com Gustavo Giovanni e podia dizer isso com convicção. Para Lina, praticar o restauro é se libertar do que se prende, entender a história como o passado e considerá-la como um grande presente, o qual, desta maneira, concebe-se como vivo, um presente recebido com o passar do tempo. E com isso, Lina se utilizava de muitos termos, como presente histórico, continuidade histórica, porém admitia algumas vezes que fazia o uso do restauro crítico. Convidada por Renato Requicha e Glaucio Amaral, diretores do Sesc na época, Lina mergulhou numa viagem que seria a mais fecunda e prolífica de sua vida, já na idade madura, com a colaboração de Marcelo Ferraz e André Weiner, ambos formados pela FAU em 1980 e juntos hoje como professores da escola da cidade. De 1977 até 1982, a arquiteta Lina Bobardi trabalhou no restauro da antiga fábrica de tambores, que foi transformada no Sesc Pompeia, localizado na zona oeste de São Paulo. Pensei que o dever fosse conservar a obra,
Foi assim o primeiro encontro com aquela arquitetura que me causou tantas histórias, sendo consequência natural ter sido um trabalho apaixonante. Na segunda vez que estive lá, um sábado, o ambiente era outro, não mais a elegância e solitária estrutura renebiquiana, mas um público alegre de crianças, mães, pais, anciãos passavam de um pavilhão para o outro. Crianças corriam, jovens jogavam futebol debaixo da água que caía do telhado rachado, rindo com os chutes da bola na água. Pensei, tudo isso deve continuar assim, com toda essa alegria. No Sesc Pompeia, a arquiteta traz o restauro crítico, onde ela critica esse posicionamento de você fazer o estado primitivo, o estado inicial das edificações, exatamente como ela era no começo. Então, no Sesc Pompeia, ela critica toda essa forma e postura de falso histórico, querendo mostrar todos os processos e todos os momentos que a edificação passou. Então, Lina desenvolve a restauração do complexo fabril. São preservados os aspectos fundamentais do local, tais como a sua implantação e sua volumetria. Lina mantém inúmeras características do projeto inicial realizado em 1938 e também aceita várias de suas modificações posteriores. Também são executadas novas intervenções: um teatro, uma biblioteca, uma lareira e um riacho. Além disso, são construídos 2 blocos esportivos. Todas as novas intervenções são nitidamente contemporâneas. A restauração conduzida por Lina possibilita a preservação de uma condição digna de existência. Lá estão as pessoas desfrutando do espaço, ocupando-o plenamente. Lá está o entorno da fábrica, com sua rica experiência comunitária. Lina promove a manutenção desse caráter pulsante, público e democrático adquirido pelo espaço antes da sua intervenção. Projeto. O projeto se baseia em 2 grandes blocos que foram usados para preencher os fundos do terreno, local destinado às atividades esportivas do complexo. Entre as torres, há 8 passarelas que ligam o bloco esportivo. Quanto aos espaços de convivência, a arquiteta Lina Bolbardi criou um riacho e uma lareira, com o intuito de dar mais aconchego ao ambiente, além de salientar sua idade, visto que a construção já era antiga quando iniciadas as obras. Nos galpões, funcionam hoje a choperia e os ateliês da unidade. Esses foram espaços adequados para agregar as atividades do SESC, mas o que chama atenção é o mobiliário, que foi desenvolvido dentro do complexo pela própria Lina e sua equipe. Na época, essa atitude foi considerada revolucionária e inédita por muitos. Estrutura do Sesc Pompeia. O projeto conciliou as antigas estruturas industriais e o novo uso do local, o lazer. Além disso, trabalhou a inserção de novos volumes arquitetônicos de forma harmônica com o seu entorno, mantendo a leitura do tecido urbano, de forma a preservar a memória operária. O conjunto é marcado pela brutalidade dos blocos de concreto, quebrada pelos rasgos irregulares do bloco das quadras ou pelos vãos assimétricos dos blocos dos vestiários. É composta ainda por passarelas que ligam os blocos, formando uma paisagem leve devido ao posicionamento único de cada uma. Durante a projeção, a arquiteta descobriu que a fábrica tinha sua estrutura moldada por François Hennebicq, que foi pioneiro no uso do concreto armado. Assim, ela iniciou um processo para recuperar as paredes e retirar elementos adicionados com o passar dos anos, para trazer uma estrutura como original ao complexo. 3 volumes prismáticos de concreto aparente surgem ao lado dos antigos galpões da fábrica de tambores da Pompeia. Um prisma retangular de 30 por 40 metros de base e 45 metros de altura, um segundo prisma retangular, menor e mais alto que o primeiro, de 14 por 16 metros de base e 52 metros de altura, e um cilindro de 8 metros de diâmetro e 70 metros de altura. O prisma maior apresenta 5 pavimentos com 8,70 metros de altura entre pisos. Apresenta apenas paredes perimetrais portantes, que medem 35 centímetros de espessura. As lajes nervuradas protendidas medem 1 metro de altura total. As janelas se localizam nas faces menores leste e oeste do prisma maior. São 4 de cada lado por andar. Configuram simplesmente aberturas irregulares, criadas a partir de moldes de isopor embutidos durante a concretagem. As marcas de isopor são perceptíveis na largura dos muros, assim como as marcas das madeiras são perceptíveis no exterior. Internamente foram utilizadas formas retangulares de plástico, que também são perceptíveis.
O prisma menor apresenta 12 pavimentos que coincidem a cada 2 metros com o pavimento do prisma maior. Também apresenta aspectos que quebram a sua condição de prisma ortogonal perfeito, porque na esquina norte de faixas horizontais de concreto configuram os peitoris de escada externa, que são os únicos elementos moldados com tábuas verticais de madeira. A esquina mais próxima ao prisma maior é facetada paralelamente ao prisma menor, de modo a criar faces que rompem o desenho retangular da base. Partem 4 níveis de passarelas de concreto protendido aparente que dão acesso ao pavimento do prisma maior. Cada uma dessas passarelas elevadas apresenta um desenho diferente, ainda que sob a mesma regra. Partem de uma abertura do prisma menor e se ramificam, levando a 2 aberturas simétricas do prisma maior. O último prisma que compõe o conjunto é um cilindro formado a partir da concretagem sistemática de 70 anéis de 1 metro de altura cada. Une-se ao prisma menor através de uma passarela metálica que parte da sua cobertura. Praticamente, toda a obra trazia o conceito de preservação, tanto que Lina fez questão de manter a estrutura original da fábrica. Atualmente, o local está em bom estado de conservação e preservação, ainda que tenha sofrido algumas alterações para adequar o espaço às atividades do SESC. Não houve nenhuma descaracterização do bem.